Morar ou trabalhar em zona rural sem arma é uma loucura. Digo isso porque quando mais precisei, me vi de mãos atadas. Olá, me chamo Isaac e no ano de 2002, mais precisamente na quaresma, passei momentos de pânico com minha esposa. Na época, morávamos numa chácara no interior do Paraná. Trabalhávamos como caseiros. À noite ficávamos sozinhos lá. A chácara mais próxima ficava a uns 800 metros de distância. Era de um casal de amigos. Nossa TV havia queimado, então todas as noites minha esposa e eu íamos para casa desses amigos, assistir o jornal, novela e às vezes até um filme. Muitas das vezes o papo estava tão bom que voltávamos para casa depois da meia-noite. Apesar da distância e da escuridão, não sentíamos medo, pois já éramos acostumados a fazer o mesmo trajeto, atravessando longo pasto. Em determinada noite, esse nosso amigo nos alertou que era época de quaresma e não era bom eu e minha esposa ficar andando por ali até tarde, pois o seu falecido pai, que morou lá por muitos anos, contava que somente nessa época do ano por ali aparecia um ser diabólico, atacando os animais e tentando invadir as casas. Depois da quaresma, esse ser sumia, aparecendo novamente só no ano seguinte. Eu sou filho de pastor e diante da minha crença eu nunca acreditei. Eu até ria desse meu amigo, pois ele contava isso com tanta convicção e terror que ficava até engraçado. Mas minha esposa entendeu o recado dele de outra forma. Talvez nossas idas todas as noites até a sua casa já estariam incomodando e resolvemos dar um tempo dessas visitas. E foi a nossa sorte. Já fazia 2 noites sem sair de casa. Começamos a deitar cedo. Na terceira noite, acordei com minha esposa balançando meu braço e me chamando. Isaac, Isaac, acorda, o Pitoco tá chorando. Pitoco era o nosso cachorro. Um cachorro de grande porte, de caça. Nunca vi aquele cachorro com medo. Mas ele chorava e arranhava a porta. Eu levantei com medo, pois se fosse bandido, o Pitoco teria ido para cima. Minha esposa correu para a sala e puxou a cortina da janela. Nossa janela era de madeira, só tinha um pequeno pedaço que era de vidro e dava para ver tudo lá fora. Ela começou a chorar e clamar. Meu Deus, misericórdia, meu pai, o que é isso? Eu fui olhar também, e o que eu vi, em pé no meio do nosso quintal, não me sai da cabeça até hoje. Era um animal muito maior que eu, forte, todo cheio de pelos, tinha pernas tortas, a cabeça era enorme, parecia um porco misturado com cachorro. Aquele bicho estava em pé e olhava para o céu e para nossa casa e uivava, mas não era igual o uivo de cachorro ou lobo, era tipo um grito, um choro, era uma coisa horrível. Minha esposa, coitada, começou a passar mal, nosso cachorro havia sumido. Não ouvíamos mais o seu choro. Eu não sabia se socorria minha esposa ou procurava algo para nos defender, pois aquele lobisomem veio andando em direção da nossa casa e começou as pancadas fortes na porta. Nessa hora eu pensei, pronto, agora vamos morrer. Eu não tinha uma arma, a não ser facas da cozinha, pois até as foices, facão e enxadas ficavam no galpão. Desesperado, joguei o sofá e a mesa contra a porta e fiquei segurando a faca. Mas por Deus, se aquilo tivesse conseguido entrar, não teríamos chance nenhuma. Só o medo paralisava a gente. Aquilo batia tanto na porta que estremecia tudo. Comecei a orar, pois não tinha o que fazer, só esperar pelo pior. Isso durou uns 15 a 20 minutos, até que ele desistiu, eu não sei por qual motivo, e saiu galopando. Fiquei o restante da noite em estado de choque e alerta, com medo do seu retorno. No dia seguinte, vimos as pegadas no quintal, as pancadas na porta e caçamos nosso cachorro por todos os lugares, mas não encontramos. Acho que aquele bicho levou o cachorro. O casal de amigos veio em nossa casa ver o estrago e até tirou sarro de mim, porque eu não acreditava na existência de lobisomem. Graças a Deus, o restante da quaresma foi tranquilo. Aquilo não apareceu mais em minha casa, embora outros moradores dali relataram ter visto
o mesmo bicho em suas terras. Nos mudamos de lá, não tinha mais clima continuar morando ali. E eu dou um conselho a vocês: cuidado com lugares ermos. Não saiam de casa desprotegidos. A gente nunca sabe quem vai encontrar. Boa noite. Olá, esse relato é do meu tio Geraldo. Meu tio viveu até os 101 anos e morreu afirmando esse caso. Tudo aconteceu na década de 30, quando ele e minha tia Ana moravam numa fazenda em Minas Gerais. Numa época, houve uma seca muito grande. As plantações sofriam com a estiagem. Logo, quem dependia da terra para viver estava passando apertado. Diante disso, meu tio Geraldo resolveu deixar a minha tia Ana na casa de seus pais e partiu para as fazendas vizinhas, em busca de serviço, já que ele trabalhava como ordenhador. As fazendas eram muito distantes umas das outras. Eram fazendas de muitos alqueires, de modo que ir de uma a outra levava quase o dia inteiro. Depois de muito andar, chegou na fazenda São Guilherme. O capataz disse que estavam precisando de um ordenhador e ele poderia fazer o teste. Se ele passasse no teste, poderia até se mudar para lá, pois havia casinhas à disposição dos trabalhadores e família. E era tudo o que ele mais precisava naquele momento. Na primeira noite, o capataz disse que ele dormiria no paiol e às 4 horas da manhã poderia começar a ordenha lá na cocheira. Meu tio disse que estava bem cansado da viagem a pé. Mal caiu a noite, se dirigiu até o paiol e se ajeitou entre as palhas. Estava uma noite fria. Logo ele pegou no sono. Entre um cochilo e outro, acordava com barulhos lá fora. Via o clarão da lua por entre as tábuas do paiol. Em certo momento, começou a ter a sensação de que estava sendo observado. Se sentou e ficou olhando pelas frestas das tábuas, quando se deparou com um par de olhos vermelhos, olhos muito grandes, olhando lá para dentro. Seu corpo enrijeceu de medo, ficou estático, segurando até a respiração. Tamanho era seu medo e seu espanto. O que estava lá fora ficou por alguns segundos olhando e depois saiu correndo. Talvez não tinha visto ele por causa da escuridão lá dentro. Sentiu apenas o seu cheiro. Ele disse que não dormiu mais, passou o restante da noite em silêncio e sentado. Quando o dia amanheceu, o capataz foi até o paiol lhe dar uma bronca, porque ele não havia ido tirar o leite conforme o combinado. Muito assustado, ele contou o que havia acontecido. Mas, para sua surpresa, o capataz nem deu importância, como se fosse normal aquele ser aparecer por lá. Meu tio pegou sua mochila e saiu voltando para casa. Estava tão longe que levaria o dia e a noite andando por aquelas estradas, cortando fazendas até chegar em casa. Quando caiu a noite, ele decidiu continuar andando. Ele tinha pressa. E certa hora da madrugada, ele já não enxergava quase nada de tanta neblina. Mas ao longe, viu luzes, como velas acesas. Eram muitas. Continuou andando curioso. Quanto mais se aproximava, ouvia vozes, lamentos, frases como: larga fulano, pega ciclano. Ele sentiu um arrepio e medo e imaginou que seria um velório, pois naquela época era muito comum velar os entes queridos em casa e enterrados nas próprias terras, ou eram transportados por carroças ou esquife até um cemitério mais próximo. Tio Geraldo começou a sentir muito medo e angústia, pois precisava passar por dentro daquela fazenda para chegar no seu destino final. Ouviu os passos e vozes, vindo em direção de onde ele estava, próximo à porteira. Achou estranho um cortejo àquela hora da madrugada. Correu e se escondeu no bambuzal que havia ali e ficou olhando, esperando o cortejo passar. Mas, para sua surpresa, o que vinha passando ali era algo sobrenatural. Segundo ele dizia, eram esqueletos enormes, segurando velas acesas. Levavam um caixão. Davam alguns passos, paravam e trocavam de lugar, de modo que todos aqueles esqueletos revezavam segurando o caixão.
Eles choravam e murmuravam. Os murmúrios começaram a entrar na cabeça de tio Geraldo. O medo tomou conta. Tremia mais que vara verde, ao ponto de fazer xixi nas calças. Após aquele sinistro cortejo passar por ele, um esqueleto fechou a porteira e veio andando na direção do bambuzal. E ficou parado, como se estivesse olhando. Meu tio fechou os olhos de pavor, e quando abriu, viu aquele esqueleto correndo para acompanhar o cortejo. Dava para ouvir nitidamente os barulhos dos ossos batendo um no outro. Sem condições de continuar a caminhada, ele permaneceu ali, amoitado no bambuzal, até o dia clarear, contando os minutos e rezando para não ver mais nada de esquisito. Esses relatos são verdadeiros, porque mesmo com idade já avançada, meu tio contava com muita lucidez e com todos os detalhes. Boa noite. Esses foram os relatos de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.